Azul. Neste módulo nós vamos conversar sobre como identificar muito mais do que acertos e erros, mas como a gente olhar para a criança e perceber se ela realmente está aprendendo algo que ela vai levar para a vida, se está dentro de um contexto, se ela realmente está tentando durante a aprendizagem. Por que isso é importante? Muitas vezes a gente acha que está ensinando a criança, mas existem alguns comportamentozinhos que podem demonstrar para a gente que aquela habilidade pode não ser a forma adequada dela estar aprendendo. Como assim? Digamos que eu estou ensinando uma criança a dar tchau. Aí eu pego e diz, dá tchau para a tia. Imagina que a tia está bem aqui, na minha frente. E aí a criança vai e faz isso. Ela está aprendendo a dar tchau para uma pessoa? Esse é um repertório social que ela está aprendendo? Ou ela está seguindo uma instrução, mas ela não compreende o significado de dar tchau, o contexto no qual a gente dá tchau, para quem a gente dá tchau? Você vê que dar tchau, na verdade, tem um monte de complexidade, né? Envolve eu compreender, por exemplo, que alguém está saindo de um determinado contexto, uma situação, ou que eu estou saindo de um determinado contexto, situação. Não é simplesmente uma imitação. É uma imitação que ocorre em relação ao outro. Muitas vezes, quando a gente quer ensinar a criança somente a imitar, a gente está bem no início, pode ser que a gente faça dá tchau, e ela dá tchau, e a gente repete isso várias vezes, sem necessariamente ser dentro de um contexto, porque a gente quer que ela aprenda a fazer um movimento, por exemplo. Mas o nosso objetivo final é que isso vá para a vida real, e que numa situação onde ela vai dar tchau, ela faça assim e dê tchau. Então eu preciso compreender, preciso pensar e analisar se essa aprendizagem ela ocorre dentro de um determinado contexto ou se ela vai para um contexto natural, por exemplo. Ou se de repente, na hora que ela está fazendo, eu acho, ele fez corretamente, mas eu estou perdendo essa camada do social e da interação. A mesma coisa ocorre muitas vezes quando a criança está aprendendo a pedir. É muito comum que às vezes a gente está tão focado em que a criança ela peça, por exemplo, dizendo o nome do item, e isso é sim muito importante, que a gente acaba não prestando atenção se essa criança ela está pedindo para uma outra pessoa. Então, vou pegar aqui para dar exemplo para vocês. Minuto. Então, digamos que a nossa criança ela está aprendendo a pedir pela boneca Emília. Okay? E aí, ela mostra interesse pela Emília. A gente vai lá e faz Emília. A boneca tá aqui na frente. Vamos dizer que eu sou a criança, tá bom? Ela faz assim. Emília. Ela não tá olhando para a boneca, ela não tá olhando para você. Ela simplesmente repetiu o som que você fez. Será que seria interessante, nesse caso, que a criança, por exemplo, estivesse repetindo o som, mas olhando pelo menos para a boneca, ou preferencialmente olhando para vocês? Ou será que ela simplesmente repetiu o som, mas ela nem percebeu exatamente que isso foi um pedido? E de repente você entrega a boneca para ela, ela até olha para a boneca assim, Então, eu preciso estar atento a como o ensino é feito e se essa resposta, ela, por mais que seja aquilo que eu pedi, se aquilo realmente tem função, faz parte de um contexto social, de uma aprendizagem. A mesma coisa acontece em relação a, por exemplo, a como a criança se sente durante a aprendizagem. Imagina, por exemplo, que eu estou aprendendo a escrever. Só que eu estou escrevendo, eu vou pegar um caderninho para mostrar para vocês. Imagina que eu estou escrevendo assim. Será que realmente eu estou querendo escrever ou eu estou escrevendo com uma cara de que estou detestando fazer isso, fazendo meio que na obrigação, ou então eu fico e demonstrando de várias formas que eu estou fazendo, mas eu não queria de jeito nenhum estar fazendo isso. Também é outra questão que a gente precisa tentar. Às vezes a gente vai dizer, mas ele escreveu. Mas em que condições ele escreveu? De que forma ele escreveu? Por quê? Porque quando a gente tem esse ensino que corre assim, na primeira tentativa que a criança tiver, ela não vai mais fazer. Ela vai fugir disso, ela não vai querer fazer disso. O nosso objetivo é que a criança faça e ela goste, ela tenha prazer, seja divertido, seja interessante. Mari, mas ela não vai fazer só coisas divertidas e interessantes na vida. Verdade. Mas para isso a gente tem vários procedimentos para ensinar a criança a ter mais
tolerância, a lidar com situações de adversidade, a lidar com situações não preferidas. E isso, a ideia é que a gente faça o ensino disso gradativamente, de modo que seja o mais tranquilo possível e não um momento em que é um sofrimento, é algo que a criança não gosta. Então, sim, haverá necessidade de ensinar questões que para a criança não são tão preferidas, mas que a gente sabe que são importantes para a vida dela, a gente sabe que são importantes para a saúde dela. De repente, por exemplo, escovar dente. A gente não pode, ele não gosta, então não vou mais escovar o dente da criança. Não é isso, tá? Mas envolve a gente perceber como é que eu posso fazer para esse procedimento aos poucos não ser tão aversivo, não ser tão ruim para ela e se tornar um procedimento que seja mais tranquilo. O que isso é importante então a gente refletir e é o que a gente vai fazer ao longo deste módulo. Que não importa só o que eu faço, importa se eu faço isso dentro de um contexto apropriado, importa se eu faço isso atentando para o que eu estou fazendo, importa se eu faço isso gostando do que eu estou fazendo. Então, é muito mais do que a criança fez ou a criança não fez, a criança acertou ou a criança não acertou, mas envolve toda essa noção do que ela compreende. Quantas vezes a gente não vê, de repente, uma situação onde a criança, ela, por exemplo, responde algo, mas ela não sabe o que ela está respondendo. Não sei se vocês já viram isso em algum momento ou já ouviram falar. Então, por exemplo, você pergunta para a criança, o que a gente usa para enxergar melhor? Aí a criança diz, óculos. Aí você diz, nossa, que legal. Aí se você pergunta para a criança, poxa, me mostra o que a gente usa para enxergar melhor? Às vezes ela não sabe pegar o óculos, ela não sabe mostrar, ela não sabe onde está. Ou então a criança ela dá uma resposta sobre algo, mas ela não sabe exatamente o que é também aquele algo. Mais ou menos como esse exemplo do óculos. Então eu preciso atentar muito mais se a criança está fazendo ou não, mas se a criança realmente está aprendendo naquele processo. A aprendizagem, gente, eu acho que é uma das questões chaves aqui. A gente saber se a criança está aprendendo e levando para a vida real, aprendendo e levando para a vida real. Vocês têm uma vantagem imensa, que é, como vocês são pais, vocês estão ensinando na vida real, vocês estão ensinando nesse contexto. E aí as coisas que vocês precisam ficar mais atentos vai ser em relação a se a criança está dentro desse contexto, se a criança está olhando, se a criança parece estar gostando, se a criança parece demonstrando emoções que indicam para vocês que aquela aprendizagem está acontecendo. Mas sabe qual é a chave mesmo para tudo isso? É se depois, por exemplo, a criança começa a fazer isso no dia a dia. Essa é uma questão extremamente importante, gente. Tanto no ensino com vocês, quanto no ensino que é feito com o aplicador. O que é feito vai para o dia a dia, o que é feito ele usa no dia a dia. Então, se o aplicador, por exemplo, ou está ensinando para a criança que o nome dessa boneca é Emília, no dia a dia a criança olha a boneca e diz Emília, ou ela pede pela boneca e pede pela Emília. Então, verificar o quanto essas habilidades elas são levadas para a vida real é a grande importância do nosso ensino, é o nosso grande objetivo, é aquilo que a gente almeja alcançar. E ao longo destes módulos eu vou estar falando algumas técnicas, algumas formas da gente estar atento a isso e estar realizando o ensino de modo que realmente existe uma aprendizagem e que essa aprendizagem vai muito além do que a criança acerta ou se a criança erra, mas se a criança aprende de modo positivo, aprende gostando e também se essa aprendizagem vai para a vida real da criança. Até a próxima aula!